Oi! Hoje é resenha do conto Fantasmas, de Chimamanda Ngozi Adichie, aqui do seu livro No Seu Pescoço, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Muitas vezes sinto vontade de contar a Akiro que sua mãe me visita toda semana durante o Harmattan e, com menos frequência, durante a temporada de chuvas. Mas, se fizer isso, minha filha finalmente vai ter um motivo para vir para cá e me carregar com ela para os Estados Unidos. E eu serei forçado a levar uma vida tão protegida por conveniências que se tornaria estéril. Uma vida repleta disso que chamamos de oportunidades. Uma vida que não é para mim. Eu me pergunto o que teria acontecido se tivéssemos ganhado a guerra em 1967. Talvez não estivéssemos ido procurar essas oportunidades no exterior, e eu não teria que me preocupar com o nosso neto que não fala Igbo e que não entendeu por que esperavam que ele dissesse boa tarde para estranhos, pois em seu mundo é preciso justificar as pequenas cortesias. Mas, quem sabe, talvez nada disso tivesse sido diferente, mesmo se houvéssemos ganhado. Esse é um trecho quase ali ao final de Fantasmas, de Chimamanda Ngozi Adichie, que conta a história deste homem aqui, James Oyeki, um professor de matemática universitário aposentado, que no começo aqui da história ele se dirige lá para o campus para receber a aposentadoria do mês, os rendimentos, e acaba descobrindo que não há dinheiro. Sim, porque está havendo uma certa corrupção, desvios ali na instituição, principalmente do senhor reitor. Mas, fazer o quê? É uma coisa até meio que sabido, não há dinheiro para os aposentados em geral. E então, sem ter mais o que fazer, ele começa a voltar para casa, mas ainda dentro ali do campus, ele descobre outro fantasma. E esse é um de carne e osso, Ikena Okoro, bem diante dos seus olhos. Mas eu não vou dizer o que acontece deste encontro, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Olha só o que aconteceu de curioso hoje. Um pouquinho antes de eu começar a ler o conto de hoje e gravar o vídeo, eu estava comentando justamente as resenhas anteriores aqui do livro da Chimamanda. Foram 2 contos anteriores, 3 contos anteriores na verdade, nós estamos no 4º agora. E eu estava lá no que tinha dito a Almira do canal Era Uma Vez. Aliás, deixa eu já avisar para vocês, o link do canal dela está aqui em cima para vocês poderem conferirem o que ela posta de vídeo. Se vocês gostam, por exemplo, de livros infantis e também de livros com pegadas feministas, como por exemplo esse livro aqui da Chimamanda, com certeza vocês vão ver bons comentários nos vídeos que a Almira posta lá no canal Era Uma Vez. Confiram lá o que ela tem a dizer a respeito também de literatura. Mas enfim, o que ela estava comentando aqui dos contos anteriores, ela parece que ela já leu este livro, então eu retruquei com ela, né? Casualmente disse, né? Uma percepção que eu tinha, né? Que nesses primeiros 3 contos eu não tinha percebido ainda o contexto geral do país Nigéria. Ou seja, pelas 3 exposições que ela colocou nessas 3 primeiras histórias, eu ainda não tinha formado um conjunto deste país natal dessa escritora. Já estava tudo meio confuso. E eu também, propositadamente, eu não fui atrás de fazer uma pesquisa do que é a Nigéria. Principalmente em termos de conflitos, de povos, de política, de guerras, que também tem lá, inclusive, que a gente já viu trechos aqui no conto anterior. Enfim, aí o que acontece justamente nesse conto de hoje, Fantasmas? Bom, ele é puramente recheado de política, de contexto social, ou seja, de tudo que eu falei que ainda não tinha nos textos até agora. Isso foi bom ou foi mal? Foi mal, sério. Esse texto aqui é muito pesado, 20 e poucas páginas de puro tédio. Primeiro que ele começa com essa ida do protagonista, o James, esse professor aposentado, que vai pegar lá a sua aposentadoria, não tem, depois ele volta para casa e no caminho esbarra com um fantasma. Lembrando, né? O conto se chama Fantasmas. Ele quase tem aquela reação instantânea de uma coisa tradicional do povo ali da Nigéria, de conferir se o fantasma é um fantasma de verdade, ou seja, o pessoal tem o costume, né, de catar um pouco de areia do chão e
jogar em direção ao fantasma, né, para conferir se a areia pega ou não pega. Se não pegar, é fantasma, né? Se pegar, ó, aí é gente de carne e osso. Claro que esse professor não fez isso porque, primeiro, que não tem areia no chão, ele está bem no meio do campus ali da universidade, e também porque ele é uma pessoa culta, sensata, ele não cairia nessas tradições do povo, né? Mas a gente demora para entrar de volta à questão do fantasma ser ou não ser fantasma, porque é uma grande exposição de outros fantasmas de carne e osso. Na verdade, a gente pode chamar até, em vez de fantasma, de zumbi, que são exatamente as pessoas velhas, envelhecidas da sociedade, que quase não tem mais o que fazer. E como tem essa corrupção, falta o dinheiro da aposentadoria, aí a coisa que se complica de vez. Tanto para pessoas em um status social um pouco mais elevado, como o protagonista aqui, o James, quanto outras pessoas, por exemplo, motoristas ou funcionários públicos, de mais classe baixa. Então, uma grande exposição sobre isso, acho que umas 3, 4 páginas, o James conhecendo outras pessoas também já envelhecidas, que ele conheceu na sua época de professor. Eu lembrava, esse aqui era um motorista, agora está vendendo coisa na rua para sobreviver, o outro era não sei o que, também está numa situação não muito boa. Fica isso um tempão, e é um tédio, e durante todo esse trecho eu ficava me perguntando qual é a história que a Chimamanda quer contar aqui. Não tem história, só tem uma exposição da situação social ali da Nigéria naquele ponto, naquela época. Isso para mim, confesso que não é nada interessante. Mas aí, finalmente, a gente topa de novo. Na verdade, o narrador, o próprio protagonista, volta a falar do seu encontro com o fantasma do Ikena Okoro, que é um homem que ele conheceu também, um professor ali da universidade. Só que ele era um cara mais politizado, e quando teve lá o problema de Biafra, que foi uma guerra que aconteceu lá na Nigéria, ele foi dado como morto. Então ele está sendo considerado um fantasma ali pelo James justamente por causa disso, né? Houve um equívoco talvez, na verdade ele não morreu, né? Aquele boato que ele teria morrido era uma mentira. Mas onde estava então Ikena esse tempo todo? Bom, ele estava lá na Suécia. E aí fica uma dúvida aqui na cabeça do protagonista. Ele estava lá se protegendo ou se escondendo? Porque também havia boatos de traidores de X9 que traíram a causa ali de Biafra. Mas o problema é que tudo isso aqui é até interessante, essa parte, né, dele ser ou não um traidor do pessoal. Tudo isso vira nada, porque é jogado um monte de informação política e social do que aconteceu lá naquela época, e fica muito pesado, até mais pesado ainda do que naquela primeira parte onde a gente via o James vendo as pessoas já envelhecidas que não tinham mais onde cair morta praticamente. Ou seja, são 2 blocos de texto que cansa muito, mas pelo menos a coisa melhora um pouquinho quando entra o outro fantasma, e aí fantasma de verdade, que foi justamente esse trecho que eu li para vocês. Eu tive que procurar algo interessante para ler para vocês. Geralmente, na maioria dos contos que eu leio aqui no projeto Contos do Meio-Dia, a abertura do texto realmente já é muito boa para a gente dar um belo de um contexto do tom da história, do que ela apresenta de bom. Porém, em alguns contos não é fácil achar uma frase, um parágrafo bom para passar para você. Foi o caso aqui. Eu tive que andar quase até o final do texto, até topar realmente na figura do fantasma, de verdade. O fantasma que é a falecida desse professor universitário, o James. Vocês podem até considerar, poxa, são spoilers, já que é lá no final do livro. Na verdade a gente já sabe que ela está morta também lá no comecinho da história, que ela vira um fantasma. Bom, também há alguns indícios. Não é exatamente um spoiler, mas é com certeza a parte boa do texto. É uma parte narrativa que tem a ver com a personalidade do protagonista, do James. Ele sente muito a falta da esposa. Isso é muito mais humano do que ficar colocando um monte de relato histórico do que aconteceu lá no contexto de Biafra, da Nigéria. Poxa, Chimamanda, você deixou o texto muito pesado, muito carregado, insuportável para falar a verdade. Penei para passar durante essas 20 páginas. Pior, né? Do que eu tinha comentado com a Almira ontem, é justamente isso. Eu não tinha contextos muito exatos sobre a Nigéria. E agora eu tive, e eu fiquei numa situação pior. Não ajudou, para falar a verdade. O que eu queria receber, quando eu recebi, foi de maneira muito pesada, e acabei ficando decepcionado também.
Claro, o problema não são as informações daquele contexto, mas sim é que esse texto aqui ele é muito moroso, ele fica só expondo aqueles relatos e a história em si do personagem, da humanidade desta pessoa, a gente quase não tem. E é só realmente na fase do fantasma de verdade da sua falecida esposa que aí sim a gente tem alguma coisa que a gente sente, opa, a gente está lendo uma história sobre seres humanos, sobre humanidades, que é o que interessa para a literatura, não as outras coisas. Geralmente o resto é tudo enfeite para a gente sempre falar disso, sobre pessoas. Enfim, para Fantasmas de Chimamanda Ngozi Adichie, eu atribuo 3 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na quarta-feira, com mais uma resenha de No Seu Pescoço, de Chimamanda Ngozi Adichie. Mas antes, exatamente amanhã, temos resenhas de Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, que aliás é o último conto aqui deste livro. Sim, mais um livro que estamos encerrando aqui no projeto Contos do Meio-Dia. Lembrando que quem vai substituir Caio Fernando Abreu será novamente Clarice Lispector. Confira na outra semana, daqui a 15 dias, qual será o livro. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses 2 vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais.